Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre. Fui aprovada em 2 concursos. Eu fui aprovada em Santa Cruz do Capibaribe, para professor de anos iniciais, em Brejo da Madre Deus. E lá eu fiquei em 3º lugar no Brejo da Madre Deus. E aí eu gostaria muito, além de agradecer, né, por tudo que o Jaula faz, além dos cursos, né, que eu comprei de Santa Cruz do Capibaribe, que eu comprei do Brejo, as apostilas. Eu também sempre comprei as revisões, né, na véspera do concurso, que me ajudou muito, assim, em tudo. Eu lembro que na prova de Santa Cruz, uma prova dificílima, nossa, era como se eu ouvisse a professora do Jaula dando aula. Então, assim, aquilo pra mim foi fantástico. Meu nome é Silânia, sou de Belo Jardim, Pernambuco, e estou bem ansiosa, vou mudar de cidade, minha família vai ficar junto. Eu sou professora contratada da rede de Belo Jardim. Nossa, é uma sensação, assim, incrível. Eu não estou nem acreditando ainda. Estou muito feliz. É uma mudança de vida e estabilidade que a gente sonha, né? Quem disse que cursinho preparatório é tudo igual? No começo pode até ser. Papel, caneta, sala de aula, professores, isso todos têm. Agora quero ver te apoiar depois das provas, te orientar mesmo quando não é aluno, brigar com você em prol daquela convocação. Ah, vai lá, vai, estuda com o concorrente, depois não diz que eu não te avisei. Jaula Cursos, preparatório para concursos, com você. Fala galera, que coisa boa estar aqui com vocês para esse aulão Banca Funvap, Prefeitura de Joaquim Nabuco. Concurso grande, viu? E hoje tem estreia aqui no Jaula. Professor Leandro, diretamente do Juazeiro, agora de Caruaru também, né? Sim, agora é Caruaru, oficialmente. Ó, aula de resolução de questões para a Banca Funvap. Professor, excelente aula, professor. Show de bola. Galera, boa aos aula. alunos. Gente, sejam todos bem-vindos. Peço aí que todos vão se inscrever no canal, tá bom? Deixando o like. Vamos aí bombar nessa live, tá bom? Eu sou o professor Leandro, com formação em Pedagogia e Letras. Tenho 3 especializações, estou correndo atrás do meu mestrado. Já passei em 2 concursos, estou indo para o meu 3º. E já aprovei muitos concurseiros. E eu tenho certeza que você será o próximo, tá bom? Coloca aí nos comentários o que você achou da aula, dúvida. Estamos aqui para somar, tá bom? Faremos 10 questões de conhecimentos pedagógicos e depois mais 10, tá bom? Show de bola? Vamos lá iniciar. Primeira questão, e diz assim, ó. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os estudantes do ensino ministrado com base nos seguintes princípios. Então aqui a gente está falando da nossa maravilhosa LDB, né? É como se fosse a Constituição da Educação. Nós sabemos que a LDB já passou por 3 grandes transformações. A de 61, a de 71 e a atual de 96, tá bom? Conteúdo aí sempre cobrado em concursos e seleções. Vamos lá, vamos ver aí a questão dos
princípios, o que ela fala, né, do que está certo, o que está errado. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre tendências pedagógicas, né? Assunto aí também muito recorrente, tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas, elas são divididas em liberais, né? E as progressistas. As mais cobradas são na visão de Libânio. O Salviano também é cobrado, né? Mas é mais na visão de Libânio. Ela é dividida em liberais e progressistas. Então vamos lá. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tudo ok. Valorização do profissional da educação escolar. Toda vida que falar de valorização do profissional da educação escolar, nós não estamos falando apenas do financeiro. Nós estamos falando da questão do pedagógico, do apoio ao professor e do suporte que se dá à educação em relação ao professor. Então, não só é dinheiro, tá bom? Então, aí tá tudo ok. Terceiro item. A não vinculação entre a educação escolar, totalmente errado. Tem que ser vinculado, tem que ser ajustado. A educação, ela trabalha com parceria, né? A gente não trabalha de forma de ilha, a gente trabalha com parceria e com pontes, e não com muros. Então, o terceiro item está errado. Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Opa! Igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola, sim. Nós devemos incluir esse aluno, nós devemos garantir que ele tenha esse acesso e que ele permaneça na escola. Incoexistência de instituições públicas e privadas, não. A educação, ela permite tanto a educação pública, né, como também a educação privada. Então, a gente está aí conferindo o nosso gabarito. Seria qual? Ó, o terceiro item está errado. E o quinto item também está errado. Então, a primeira questão seria o quê? Letra D. Se você colocou letra D, você acertou, porque está errado a não vinculação, item 3, e a incoexistência. Na verdade, deve ter existência. Então, o nosso gabarito seria o quê? Letra D. 1, 2 e 4. E aí, acertou? Ou coloca aí para mim o que você está achando da aula, o que você está achando do conteúdo. E com certeza, aluno do JAL, aluno do professor Leandro, vai arrasar nessa prova, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Show de bola. Segundo a Lei 9394/1996, LDB, analise os seguintes itens abaixo. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Sim, porque lembra o que eu falei? Trabalha com parceria, né? Trabalha ali com parceria, todos juntos, né? Não se trabalha de forma isolada, mas nós trabalhamos com parceria, todos ali contribuindo, todos ali dando a mão. A Lei de Diretrizes e Base, né, e Disciplinas da Educação Escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Olha como essa questão é maravilhosa. A Lei de Diretrizes e Base da Educação e Disciplinar Escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Sim, todos os dois itens estão corretos. Elas trabalham com instituições próprias, seja da parte privada, seja da parte pública. Lembrando que também, além da educação, existe a educação em meio de parceria por escolas filantrópicas e também as confessionais. As filantrópicas, elas vão trabalhar com questão de ajuda, né, de parceria ali com entidades, com empresas que ajudam a educação. E as confessionais vão ser voltadas para algo mais religioso ou de uma religião, né, confessional. Então, a educação, ela permite esse tipo de educação, tá bom? Temos a educação regular, mas também trabalha com as confessionais ligados à questão religiosa e também as filantrópicas que trabalham com questão de doações. Então, o item 1 e 2 estão totalmente corretos. E, gente, uma observação, muitos alunos têm dificuldade em relação a buscar questões ou provas. Vou indicar aqui para vocês um site muito bom, que é o PCI Concurso. Nesse site você consegue, né, baixar provas e ali vai estar com o gabarito. E aqui no Jaula tem um canal no YouTube, tem um curso, você pode aí tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vem estudar com a gente, tenho certeza que você será o futuro a aprovar, tá bom? Eu também fui aluno do Jaula, então eu garanto aqui que o padrão é de excelência, tá bom? Então vai lá no PCI Concurso, porque lá tem banco de questões onde você consegue essas provas e ter acesso a ela. A banca Funvap, né, que é ali de Joaquim Nabuco, que vai ser esse concurso, né, Pernambuco, é muito parecida ali com a banca IBAN, que fez o concurso de Caruaru, ao qual eu fui aprovado. Então, eu indiquei para você, né, uma prova parecida com o de Joaquim Nabuco,
né, Pernambuco, a cidade, a banca Funvap seria a banca IBAN, tá bom? Então o site aí que eu indico a você é o PC Concurso, muito bom. Já usei e uso, porque eu sou professor, sou concurseiro e estou aqui com vocês para somar e chegar com você até a sua aprovação, tá bom? Então a segunda questão, o item 1 e 2 estão corretos, gabarito, letra A. Vamos aí para a terceira. Terceira questão. Em conformidade com a lei, LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante algumas garantias. Sobre essas garantias, assinala a alternativa correta. Preste atenção. Sempre observar os comandos, né? Se é correta, se é incorreta, o exceto, tá bom? Porque às vezes o concurseiro ele vai naquele pensamento, é só a certa, só que às vezes a banca, ela coloca ali a incorreta. Ela coloca uma certa, uma errada, então sempre você está observando, porque o comando, gente, ele é muito importante na questão. Eu já vi muito aluno inteligente não passar em prova. Porque o que faz você passar no concurso não é o mais inteligente, é o mais dedicado, é o mais disciplinado. Então tem que se trabalhar essa questão da leitura, você tem que estar lendo, assistindo jornais, sempre estar de olho aí nessa questão do mundo dos concursos, porque o concurseiro que passa, aquele concurseiro informado, é aquele concurseiro disciplinado. É igual na academia, você tem que estar ali firme e forte na alimentação, né, na questão do peso, seguindo a orientação. Porque se você pular etapas, se você fizer da forma errada, vai dar problema, tá bom? Então, sempre observar aí e não pular etapas, tá bom? É uma constância, aos poucos, é de degrau em degrau, até chegar ao topo do sucesso. Eu vou te ajudar a chegar lá juntamente aqui com o Jal, tá bom? Então, vamos lá. O que é que ela diz assim? Ela diz a correta. Oferta de ensino noturno apenas para aceleração dos estudos. Não, aqui nós estamos falando, tema interessante, da EJA, né? A EJA é uma modalidade da educação e ela se encaixa ali no Fundamental 1 e 2 e também no ensino médio, né? Então entra ali na modalidade EJA. A educação tem várias modalidades e a EJA é uma delas. Então aqui a gente está falando sobre a EJA, então aqui não tem nada a ver. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Aí sim, o nosso gabarito é a letra B, porque a EJA ela tem essa função, né, de adequar, de dar esse acesso àquele aluno que perdeu os estudos por conta de trabalho, por conta de situações da vida, de saúde. Inúmeras situações podem acontecer para a pessoa desistir dos estudos ou por querer ou por não querer. Então, a vida é cheia dessas dificuldades. Então, a EJA vem com essa função. Por isso que o nosso gabarito é a letra B. Educação infantil obrigatória e gratuita a crianças de até 7 anos de idade. Opa, temos um errinho aqui. Vamos aqui entender como é que funciona isso aqui. Porque nós temos aqui a educação infantil, nós temos a pré-escola, nós temos ali o ensino fundamental 1 e 2, que agora não chama mais ensino fundamental 1 e 2, se chama anos iniciais e anos finais. E nós temos aqui o ensino, né, médio. Então aqui nós vamos ter o quê? As idades. Então eu tenho aqui, né, o ensino infantil, que vai de 0 a 3 anos, que entra aqui na questão da creche. Eu tenho aqui a pré-escola, que vai daqui dos 4 aos 5. Eu tenho o ensino fundamental, que vai ali dos 6 aos 14. E eu tenho o ensino médio, que vai ali dos 15 aos 17. Lembrando aqui que no ensino médio deve observar as questões, as atualizações em relação ao novo ensino médio. Aqui, pessoal, constitui a educação básica. Educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então aqui é a educação básica, nós chamamos também de nível 1, tá bom? Nível 1. Leandro, qual seria o nível 1? Se tem o nível 1, pela lógica também tem o nível 2. O nível 2 seria ali o ensino superior, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Então tudo isso aí se encaixa no nível 2. Show de bola? Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 a 17, assim organizada. Vamos lá. Ensino fundamental. E aí? Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aí, estamos na terceira questão. Qual seria o nosso gabarito? A, B, C ou D? Com certeza, B. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Então, quem foi de B acertou, tá bom? Lembrando a observação, gente, que a questão da EJA, ela também pode ser feita na rede particular, né? Em empresas que queiram ofertar aos alunos, à comunidade, em parceria com a prefeitura ou em parceria com o Estado, tá bom? Porque temos ali a questão do ensino fundamental, os anos iniciais e finais, e temos o ensino médio.
Uma coisa que as bancas sempre cobram é a questão da idade. Cuidado para não confundir, tá bom? Deu um problema ali, não consegui terminar na idade certa. E aí, com que idade eu posso fazer a EJA? A EJA do Fundamental 1 e 2 é a partir dos 15 anos, tá bom? E a questão do ensino médio é a partir dos 18. Então a banca cobra para você a idade, tá bom? O ensino fundamental 1 e 2, 15 anos. E o ensino médio, 18 anos, tá bom? Então quem foi de B, acertou. Show de bola. Vamos para a quarta questão. De acordo com a Lei 9394/1996, a LDB, né, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Ó, muito cuidado, porque às vezes a banca, ela faz um paralelo entre documentos. Nós temos a Constituição, nós temos a LDB, nós temos os PCNs, nós temos as diretrizes, então nós temos o ECA também, que cai muito em concurso, então você tem que estar de olho em cada documento, como ele funciona, como ele é cobrado. Um exemplo, ó, a BNCC, ela é normativa, já os PCNs são orientadores. Olha aí, tá vendo? Então, uma palavrinha pode fazer você errar a questão. Você tem que estar lendo, né? Principalmente os artigos que mais caem, os princípios, os incisos, o que é cobrado ali mais naquela banca, naquele concurso, tá bom? Outra coisa, gente, estudar para concurso é resolver questões. Eu digo aos meus alunos, ó, estudar para concurso é 80% questões, 20% teoria. A teoria ela é muito importante, mas o concurseiro que resolve questões, ele é aprovado, tá bom? Os estudos indicam que pelo menos para você conseguir a aprovação, você tem que fazer no mínimo aí 1000 questões daquela banca, daquele concurso, né? Ou então em relação com aquilo. Leandro, eu tô perto, eu tô longe, mas você vai conseguir, tá bom? É sobre não desistir, tá bom, gente? Então eu passei 5 anos para poder ser aprovado. Fui professor e aprovei muitos alunos. Depois de 5 anos, quando eu passei em 3. Passei em Altaneira, Ceará, passei em Caruaru, Pernambuco, e estou esperando o próximo, Salgueiro, se for possível aí a convocação. Ou seja, é sobre não desistir. Foram 5 anos de muitas lutas. Tem pessoa que consegue 1 ano, 2, 3, e já vi alunos meus em 10 anos conseguir. Mas você vai conseguir de forma antecipada e com qualidade. Porém, você precisa fazer sua parte aqui, nós e o Jalo estamos fazendo por você, tá bom? Então lá. É dever de quem, gente? A questão da educação. Isso tanto a Constituição como a LDB, ela nos apropria disso. É dever dos pais ou responsáveis, porque a gente sabe que o mundo mudou, né? Questão de família, então às vezes a criança ali mora com a mãe, ou com o pai, com 2 mães, com 2 pais, com um irmão, com uma tia, né? Então tem toda essa questão da família que houve uma mudança, né? Então devemos se adequar a isso aí. E qual é a idade? Opa, falamos aí no início da aula, ó. Meus alunos dizem assim, que eu tenho tipo uma lâmpada mágica, né? Uma caixinha que sabe o que cai nas questões. Mas sabe por quê, gente? Porque é treinando questão que você acerta. Olha aqui a resposta que foi cobrada em outra questão. Outra coisa que acontece muito. Muitas vezes a resposta de uma questão está na outra, tá bom? Então não vai logo marcando o gabarito, não. Tá bom? Você primeiro resolve sua específica, depois a outra área, você depois revisa 1, 2 ou 3 vezes, depois que você vai para o gabarito. Gente, o gabarito é a parte mais importante da prova. Já vi muito aluno perder o concurso por conta de uma questão porque errou o gabarito. Então, cuidado nessa questão do gabarito. Cuidado também para não confundir. Às vezes a banca coloca de propósito. A resposta da primeira está na última? Sim, isso acontece. Ou vice-versa, bom? Então, a resposta dessa aqui estava em outra. Então, nosso gabarito, né, da nossa quarta questão, com certeza seria letra C, ó, pais ou responsáveis e com a idade 4. Aí a banca coloca ali, ó, estado 4, estado 6, 6 município? Não. Quem é responsável pela educação, né? E a questão da idade e da responsabilidade. Então, temos ali, ó, pais ou responsáveis, e que ele efetua, né? Ali efetua esse filho, esse aluno na escola e a partir da idade, tá bom? Uma coisa é a responsabilidade da educação e outra coisa é quem faz a matrícula. Quem faz a matrícula não é a escola, é os pais ou responsáveis, tá bom? Inclusive, se o pai for omisso nisso, pode até sofrer algum tipo de punição pelo ECA ou pelo Conselho Tutelar, então é responsabilidade do pai e a idade é 4 anos, tá bom? Cuidado para não errar. Show de bola? Quarta questão, letra C. Vamos aí para a quinta. Muito bem. Quinta questão. Em conformidade com a lei sobre as incumbências da União, boa, dos estados e do município, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Gente, isso aqui acontece mais. Eu vou aqui colocar para vocês entenderem como funciona. É como se fosse
né? Vamos colocar a palavra trindade, né? Então nós temos aqui, ó, a União, nós temos os estados e nós temos o município. Leandro, um é maior do que a outra? Jamais. Cada uma tem a sua responsabilidade. A União tem uma responsabilidade, o Estado tem outra responsabilidade e o município tem outra responsabilidade. Eles trabalham em desunião? Não. Eles trabalham em comum acordo. Eles trabalham em parceria e cada um com a sua função, cada um com a sua importância, tá bom? Então é como se fosse aqui uma trindade. Quem estudar em matemática, conjuntos, meu negócio é português, conhecimento pedagógico. Quem é bom de matemática aí vai entender essa questão de conjuntos, né? Muito bem, vamos lá. Oferecer educação infantil e creche para escolas e com prioridade o ensino fundamental. Quem é que faz isso, gente? O município. Lembrando que a prioridade do município vai ser o ensino fundamental. E ela também oferece, né, ali a educação infantil. Eu já vi cobrar em prova, como se fosse assim, o governo federal, né, qual a principal responsabilidade pela Constituição, né, em todas as organizações, em todos os setores, né, o setor federal, né, qual a responsabilidade maior, né, ali com a educação. Se cobrasse, se fosse um ensino infantil ou ensino fundamental, ensino médio, você colocaria ensino fundamental, tá bom? Existe uma verba especializada para o ensino fundamental no Brasil, então se cobrar, fica aí de olho, tá bom? Então essa questão de oferecer educação infantil e creche para escolas, a prioridade é o ensino fundamental. Então aí, quem vai ser o município, tá bom? Então o município aí seria o item 3, né? Então seria ali o item 3. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Aí a banca facilitou, né, gente? Quem oferece esse ônibus? Com certeza aí seria o quê? Seria o Estado, né? Então o Estado incube aos estados. A questão do transporte do Estado é do Estado. Leandro, e o município também oferece o transporte? Sim, né? Cada uma com a sua responsabilidade. Mas o Estado também trabalha em parceria. Inclusive, algumas escolas do Estado também às vezes pegam alunos do Fundamental 2, né? Então ali pega às vezes do 6º, do 7º, do 8º, do 9º. Isso acontece muito nas escolas militares, né? O ensino médio pega também alguns alunos também do ensino fundamental. Pode fazer essa parceria aí com o município, às vezes até o Estado oferece até a escola, o espaço, né? Então eles trabalham nessa parceria, até porque gente, é a continuação do outro, né? Então eu venho ali da educação infantil, eu venho para o ensino fundamental, eu vou para o ensino médio. Então um vai abraçando o aluno da outra rede, do sistema, a chegar o resultado, né? Que vai ser um resultado só, o resultado de toda a educação brasileira. Então eles trabalham em parceria. Então seria o item 2, a questão do transporte é do Estado. Assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar nos ensinos fundamental, médio e superior, em colaboração, ou a palavra colaboração, com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Com certeza aí que seria o quê? A união. Então, ó, o município vai cuidar, além da educação infantil, com prioridade o ensino fundamental. O ensino médio vai cuidar do ensino médio também, a questão ali do transporte. E a questão, gente, do sistema, quem vai fazer isso? A União. A União ela vai ter essa responsabilidade, né, como eu falei, de abarcar. Não que um seja maior do que o outro, mas a União trabalha com o Estado, que trabalha com o município, né? Então todos ali trabalham em comum acordo para chegar ao sucesso do aluno, ao sucesso da educação. Então a quinta questão seria a letra D, D de dedicação. Show de bola. Sexta questão. Gente, o conselho assim que eu dou também a meus alunos, eu sou um professor, os alunos dizem muito assim, o senhor é um professor muito conselheiro, parece um professor coach. O que é o professor coach? É aquele que orienta, é aquele que ajuda, né? Puxa a orelha na hora que é preciso. Muitas vezes, o aluno não consegue aquele êxito, porque muitas vezes ele já olha para a questão com aquela preguiça, com aquele desânimo. Tira isso de você, tá bom? Tem que ter ânimo, tem que ter vigor, tem que olhar, tem que observar, tá bom? O que vence é o mais esforçado e o mais dedicado, né? Então, nós temos que romper isso e trabalhar isso em nós. O concurseiro tem que estar com o emocional forte, né? Estamos aqui para te ajudar a você entender, tá bom? Então, ver as coisas com alegria, ver as coisas com ânimo, porque assim a vida se torna mais leve, tá bom? Em conformidade com a Lei 9394, 1996, a LDB incube a União. Opa! União, Estado, Município. Já tinha falado sobre isso. O que é que essa união vai fazer? Você está vendo aí, né, gente, que a LDB ela é muito cobrada. Com respeito à palavra, como se a LDB, gente, fosse a Bíblia, né? Fosse ali o respaldo, né? Fosse ali a Constituição da educação. Então, você tem que comer a LDB, né? Eu já vi muitos alunos meus
coloca print no guarda-roupa, grava a voz do professor, né? Bate a foto, anota. Então você tem que procurar estratégia para você memorizar esses artigos, esses livros, e você vai conseguir, tá bom? Você tem que estar ali, ó, estudando, né? Concurseiro não estuda para passar, ele estuda até passar, tá bom? Até conseguir, não pode desistir, você não pode desistir, você está proibido pelo professor Leandro, tá bom? Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e do seu território. Então, gente, a União, ela faz o quê? Ela vai ser responsável por isso, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai ser responsável por isso. Estamos na sexta questão, né? Muito bem. Estamos aí, né, falando sobre a União, e com certeza a União, gente, ela vai ter essa responsabilidade de abarcar, né? Essa responsabilidade, né? Esse pedaço do bolo maior, essa fatia do bolo maior é da União. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Sim, a União, ela tem uma grande importância e uma grande responsabilidade de estar vendo a qualidade da educação, também do ensino superior. Porque além do ensino superior, vai sair ali formadores, vai sair ali professores, vai sair aí médico. Não é diminuindo a questão dos cursos profissionalizantes, nem das outras áreas, não é isso. É a questão da nossa educação superior, né? Então tem que ser bem feito, tem que ser avaliado, né? Então vai ter até alterações no MEC, né? Em questão dessas faculdades, licenciaturas, né? Principalmente aí voltado, né, nessa questão de professores, né? Então está sendo muito fiscalizado, né? Para que a nossa educação seja de qualidade, porque quando o professor é bom, quando a formação dele é boa, o aluno dele também é bom. Qual é o sucesso do professor? Qual é o sucesso da instituição? Quando é que nós ficamos aqui felizes? Quando você é aprovado, quando você vence na vida por meio do estudo. Então isso é que torna a escola boa, a estrutura deve ser legal, né? Tudo que tem ali na escola deve ser bom, mas o que caracteriza uma boa educação é o resultado, é a educação de qualidade, tá bom? Então a União tem essa responsabilidade. Autorizar, reconhecer, credenciar, já falei. Então a 1 está certa, a 2 também. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições, acabei de falar, ó, de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível. Com certeza, né, estamos aí na sexta questão, todos os itens estão corretos. Então, pega essa palavra, colaboração, união, conjunto, elas trabalham em sincronia, nós devemos trabalhar em parceria. Essa deve ser a vibe aí da educação, tá bom? Esse negócio de individualismo não rola, tá bom? Tem que ser trabalho em parceria, porque juntos chegamos mais longe e juntos somos mais fortes, tá bom? Show de bola. Então, sexta questão aí, todos os itens estão certos, mais uma vez, letra D. Muito bem. Sétima questão. Conforme a lei, LDB, né? Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Ó, gente, isso aqui é muito importante. Você tem que estar lendo a lei e você vai observando que as questões, elas se repetem. Por isso, aquele aluno que resolve muitas questões, esse é o aluno aprovado, né? E outra coisa, quando você errar, o que acontece, você entender porque você errou. Ah, errei a questão, vou deixar para lá. Não, por que foi que eu errei? O que foi que eu não entendi? O que foi que eu não compreendi? Né? Estudar conhecimento pedagógico, estudar didática é totalmente diferente de estudar português, que é a minha área. O português, nós vamos ver a questão do contexto. Em conhecimento pedagógico, nós vamos ver uma palavrinha que é ali, que distorce ali do sentido. Vou dar um exemplo. Ó. A banca coloca assim: Paulo Freire, patrono da educação, introduziu a BNCC. Certo ou errado? Aí a pessoa, eita, Paulo Freire, patrono da educação, introduziu a BNCC? Errado. Paulo Freire não foi nessa vertente da BNCC. Paulo Freire foi trabalhar a questão das palavras geradoras, né? A questão da relação do aluno com o professor, nessa questão da educação que transforma, né? A tendência libertadora. O representante é o Paulo Freire. Então, uma palavrinha fez você aí entender a questão errada e acaba perdendo, tá bom? Então, tem que ler, tem que ter paciência. A carga horária mínima anual será de, vamos lá, carga horária mínima. Cuidado que a banca pode colocar a máxima, viu? É mínima. É de quê? 800 horas. A carga horária será de 800 horas. Pode ultrapassar? Pode, porque isso acontece aonde? No ensino médio, né? Falamos lá. E essa carga horária ela pode aumentar, né? Com a questão da educação profissionalizante, com o novo ensino médio, né? Então tem que observar essas ressalvas. Então 800 horas para o ensino fundamental e para o médio, distribuídas por um mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então sim, 800 horas e 200 dias letivos. Lembrando, gente, que a questão que a banca também cobra
a questão da porcentagem, tá bom? Então você tem que estar de olho aí, né, nessa questão da porcentagem. Nós temos ali na educação infantil que pede aí, ó, 60% de frequência. Já no fundamental e médio, ela pede o quê? 75%. Então, cuidado que a banca aí pode cobrar. Lembrei aqui outra coisa que também cai muito, tá bom? A gente vai vendo o conteúdo, gente, a gente acaba revisando outros, isso é muito bom. Meus alunos comentam muito isso. Leandro, o bom de estudar contigo é que a gente estuda e revisa, vai aprendendo e revisando. O ECA, né, ele também fala sobre essa questão das faltas. Porém, no ECA, ele fala sobre altos níveis de faltas injustificadas, tá bom? Altos níveis, bom? Já na LDB, ela coloca acima de 30%. Aí, acima de 30% de falta, aí a LDB nos orienta a procurar uma entidade, um tipo de autoridade. Qual seria essa autoridade? Eu vou procurar o conselho tutelar. A criança atingiu 30%, não houve uma procura da família. A escola ali correu atrás, né? E não tem uma justificativa. Quem é professor passa muito por isso, que essa lei é para professores, né? Entende muito bem o que eu estou falando. Então ali já é o conselho tutelar que vai resolver essa situação, né? Então, hoje a questão da frequência escolar, gente, ela é pré-requisito para tudo, né? Até a questão dos programas do governo, né? A aprovação do aluno, né? O aluno tem que estar na escola, é um direito que foi conquistado. Quando a gente vai estudar a história da educação, a gente via que a educação era para a elite. A nossa educação no Brasil melhorou. Nós chegamos onde nós queremos, onde deveríamos estar? Não, mas hoje nós melhoramos, né? O Brasil, ele é avançado, né? Eu sou do Ceará, agora Pernambuco, né? São estados aí que têm escolas, né, boas, o ensino de qualidade. Então a educação, ela tem melhorado. Tem suas dificuldades? Tem, mas nós não podemos ver só o lado ruim da coisa. Temos que olhar a melhoria, né? Questão, hoje tem transporte escolar, questão do material, a formação dos professores. Então nós vemos aí que a educação, ela tem caminhado, e nós estamos aqui, vocês que estão assistindo essa aula, né, vão ser os próximos profissionais que vão fazer a educação do Brasil melhor, a educação do Ceará, Pernambuco, onde você estiver, de outro estado, você vai fazer a diferença na educação, né? Nós, professores, temos essa missão de transformar, de educar, muitas vezes com as dificuldades, mas estamos aqui para melhorar a educação do Brasil, tá bom? Porque quando um país ele investe em educação, tudo melhora. A educação ela transforma, a educação mudou minha vida e eu sou prova disso, tá bom? Então, gabarito da sétima questão é a letra A, 800 horas e 200 dias no mínimo. Olha onde a educação me trouxe aqui para estar com vocês, né? Show de bola. E se eu tivesse desistido, eu não teria alcançado meus objetivos, né? Então, sétima questão, letra A. Vamos aí para a oitava. Show. Sobre a LDB, mais um LDB, viu? Tem que estudar LDB. Você está vendo aí que o cal está engrossando e a LDB ela cai. Você tem que dominar a LDB. Estou aqui para te ajudar. O atendimento educacional especializado. O atendimento educacional será realizado somente no espaço escolar. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender a peculiaridades. Vamos aqui fazer uma observação. Aqui nós estamos falando, pessoal, da educação especial. E muitos alunos confundem educação especial com inclusão. Preste atenção nisso aqui, viu? Isso aqui é muito importante para você. A educação especial, ela é uma modalidade da educação. A educação inclusiva, ela perpassa por todos os níveis. Então, a inclusão, ela é uma modalidade que ela é oferecida, né? Porém, a inclusão, ela não está em apenas algum canto, algum setor da educação. Ela deve estar em todos, tá bom? Então, a inclusão, ela perpassa a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior. E a educação especial, ela é uma modalidade. Então, cada vez mais, né, devemos estar atentos a isso, é a questão da educação especial, né, para que a gente valorize, né, nossos alunos e também os profissionais que fazem isso acontecer, né, porque todos nós cuidamos da educação. Então, a educação especial é uma modalidade e a inclusão ela perpassa por tudo, tá bom? Cuidado aí para não confundir muito aluno nesse tipo de questão. O atendimento educacional será realizado somente no espaço escolar. Já li. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Olha isso aqui. Rede regular de ensino, tá bom? Ela pode colocar, a banca pode colocar rede irregular, somente na rede privada, somente na rede
pública, a palavra correta é rede regular de ensino, né? A gente chama, nós temos, quando vai ter a avaliação, nós temos os descritores, né? Mas também existe os destratores, né? Então ele vai servir para quê? Se o descritor sabe, né, aonde eu vou, o conteúdo que vai ser trabalhado na habilidade, né, esse outro vai ser a palavrinha gancho, né, deixador, que vai ali fazer eu entender que está errado aquele conceito, tá bom? Então vamos lá. Intensiva educação especial, modalidade, né, da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Tudo ok, né? A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se por toda a vida. Gente, de graça, ó. Aluno do aluno do professor, não erraria essa. Onde é que está o erro aí, ó? O erro está na opção 1. O atendimento à educação especializada será realizado somente no espaço escolar. Não. Sabe por quê? Porque eles podem trabalhar com a questão do apoio. O município e o estado pode trabalhar com entidades. Pode trabalhar com empresas, parcerias, né? Então, projetos, tudo isso aí pode englobar a questão da educação especial. E muitas vezes não acontece só na escola, pode acontecer ali em outro espaço que não seja somente a escola. Na escola acontece, sim, mas não é somente na escola. Pode trabalhar também aí com outras redes, tá bom? Em parceria, sempre. Lembra dessa palavra, tá bom? Parceria, inclusão, sempre aí está associado a algo positivo na educação. Então, com certeza, o nosso gabarito seria a letra C, 2, 3 e 4. Show de bola. Comenta aí pra mim, né, que você está acertando, comentando, tirando aí a dúvida. Coloca aí nos comentários, gente. Compartilha essa live com todo mundo. Deixa o like, porque isso ajuda aqui o canal, né, o trabalho do Jaula, né, a desenvolver e alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Show de bola. Questão 9. Em conformidade com o parecer CNE, CEB, número 7.210, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Ó, então temos ali o Conselho Nacional de Educação. Preste atenção. As diretrizes, elas também vão trabalhar ali com as diretrizes do ensino fundamental, da educação infantil, né, e do ensino médio também. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização. Boa essa palavra, viu? Vamos lá. O que é que eu devo garantir ao meu aluno? A exclusão ou a inclusão? Eu devo fazer o quê? Esse acesso. Esse aluno tem que ter acesso. Eu tenho que dar transporte, eu tenho que dar alimentação, eu tenho que dar recursos pedagógicos, né? Um espaço, né, que acolha aquele aluno. Então eu tenho que dar acesso. Acesso e a inclusão, para esse aluno se sentir incluído, e ele deve ser em todos os aspectos, em todas as esferas, e permanência, né, da criança, de jovens, e a aprendizagem para a continuidade dos estudos, e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica, de graça. Eu tenho que fazer com que esse aluno tenha acesso, onde ele chegue a essa educação. Nós sabemos que tem aluno que mora longe, então tem a questão do ônibus escolar, nós sabemos a dificuldade financeira do Brasil, tem a questão dos programas sociais, a escola também proporciona isso, né, para que esse aluno permaneça. O aluno na escola, gente, isso é tudo, né? Quem não fica com o coração partido quando você vê uma criança no sinal pedindo ajuda, né? Aquilo ali me destrói por dentro, porque eu trabalho, né, com o ser humano, eu trabalho com criança, trabalho em todas as esferas, eu trabalho com criança, com adolescente, com médio e com vocês também, concurseiro. Então, quando eu vejo ali, gente, uma criança que era para estar na escola, ou um jovem ali, minha gente, perdendo, destruindo sua vida, né, sem estar na escola. Sabemos que também existem as questões sociais, questão de família, cultura, mas o lugar da criança, gente, é na escola. É um direito dela, né? Nós sabemos que na escola é um lugar onde ela vai aprender uma profissão, onde ela vai aprender sobre a vida, né? A educação, ela transforma, né, a realidade, né, de todos que ela alcança. Olha aí os países que têm a educação como primeiro lugar, olha a diferença, né? É um país melhor, é desenvolvido, é um país, né, que vai alcançar cada vez mais altos níveis de competências na vida. Então a educação, ela faz isso. Então o lugar da criança, gente, é na escola, tá bom? O maior tesouro, né, eu tenho um rapazinho, eu tenho um filho de 7 anos, o maior tesouro que eu posso dar para ele é a educação. Já estou pegando o pé para estudar. Não sei se ele vai querer ser professor ou concurseiro, mas tem que estudar, né? A questão de tirar o 10 é relativa, mas tem que estudar.
tem que ser um bom aluno, né? E fazer ali o seu papel de aluno, mas tem que estudar. Então, nós já começamos a pegar desde cedo aí nessa questão de estudar, porque isso vai, com certeza, transformar, né, a vida de todos que abraçam a educação e correm, né, para que esse sucesso também aconteça. Porque muitas vezes o aluno quer o sucesso, mas ele não faz a parte dele. Tem que abraçar e se determinar, tá bom? No Brasil se vence também pela educação, com certeza. Então, gabarito, com certeza, da nossa 8ª questão, 9ª, é a letra A. E vamos aí para a 10ª. Depois dessa 10ª, vamos dar uma pausazinha, tá bom? Aí daqui a pouco a gente volta, vamos finalizar a 10ª. 10ª questão. Em conformidade com o parecer, mais uma vez, consideração da educação, analisar a sentença abaixo. Aí nós temos o Fundeb, que é também algo do governo, né, que traz ali recursos, né, para a nossa educação. Apresenta sinais de que a gestão educacional e de políticas públicas poderá contribuir para a conquista da elevação da qualidade da educação brasileira, se for assumida por todos os que nela atuam, seguindo os critérios da afetividade, relevância e pertinência, tendo como foco as finalidades da educação nacional. Primeira parte. Vamos para a segunda parte. As abordagens multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentam-se em base diferente. Olha que legal. Eu trouxe aqui um esqueminha, gente, vou copiar para vocês. A primeira parte, ela está totalmente certa. Por quê? Quando a educação, ela abraça, né? Quando todos ali da educação, professor, aluno, comunidade, gestão, né? O governo, ele abraça, ali acontece um trabalho de qualidade. Porque nós devemos remar em um único destino, em uma única direção. Porque se um vai para a direita e um vai para a esquerda, vai dar problema, né? Então tem que ser ali todos no mesmo sentido. Eu trouxe aqui um esqueminha para vocês entenderem isso aqui, tá bom? Muito cobrado em concurso. Então, eu tenho aqui esse esquema. Vou explicar bem direitinho para vocês, tá bom? Tenho aqui esse outro. Tenho o terceiro. E tenho aqui o quarto. Olha como funciona. Aqui nós temos a questão, vou botar aqui com outra cor, que fica melhor para vocês verem. Nós temos aqui a questão do multi. O multidisciplinar. Cada um cumprindo o seu papel, cada um cumprindo a sua importância. Está cada um no seu quadrado, mas cada um fazendo a sua função. Aí nós temos aqui o pluri. Temos aqui o pluri. Então, é uma pluralidade de ideias. Nós temos também aqui o inter. Esse é o mais cobrado. É o interdisciplinar, onde duas disciplinas, duas áreas se juntam em um mesmo objetivo. E nós temos a transdisciplinar. Vamos tentar entender isso aqui. Nós temos aqui a multi, cada um fazendo a sua parte. Nós temos aqui o pluri, que todos ali vão trabalhar, né? Nós temos um inter, onde há uma junção, né? Onde há uma junção de ideias com o mesmo objetivo. E nós temos aqui o trans, que é todo mundo junto. Faltam algumas setinhas. Todo mundo junto. E você não sabe diferenciar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui você não sabe no transdisciplinar quem é português, quem é matemática. Porque eles trabalham um projeto de tal forma que você não consegue identificar se é português ou matemática. É um projeto transdisciplinar. No Inter, 2, né, ou 3 ali se juntam com o mesmo objetivo. Eu tenho aqui o multi, que cada um trabalha no seu quadrado, mas alcançando um objetivo. Eu tenho aqui o pluri, que todos trabalham com o mesmo objetivo. Olha o que a questão diz. Ó. As abordagens multidisciplinar, pluri e interdisciplinar fundamentam-se em base diferente. Aí, gente, o que a gente percebe? Você colocaria que está certo ou errado. Nós estamos aqui na 10ª questão. É isso? 10ª questão. Então, nós percebemos que o que ele falou sobre o Fundeb, tá tudo ok. Mas olha o que ele diz. Que eles não trabalham em sincronia e que tem bases diferentes. Então, aqui, no caso, está errado. Porque por mais que cada um faça um trabalho, né, da sua forma diferenciada do outro, eles trabalham, né, com o mesmo objetivo, que é a educação, que é a qualidade de ensino. Por isso que o item sobre o Fundeb está certo e o item 2 está errado, caracterizando a 10ª, o gabarito, a letra B. Show de bola, gente. Encerramos aí
10 questões de conhecimentos pedagógicos. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aqui com Jaula Concurso e o professor Leandro, conhecimentos pedagógicos para concurso, né? Para o concurso de Joaquim Nabuco, Pernambuco, Banca Funvac, tá bom? Voltamos daqui a pouco. Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões, e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre. Fui aprovada em 2 concursos. Eu fui aprovada em Santa Cruz do Capibaribe, para professor de anos iniciais, em Brejo da Madre Deus. E lá eu fiquei em 3º lugar no Brejo da Madre Deus. E aí eu gostaria muito, além de agradecer, né, por tudo que o Jaula faz, além dos cursos, né, que eu comprei de Santa Cruz do Capibaribe, que eu comprei do Brejo, as apostilas. Eu também sempre comprei as revisões, né, na véspera do concurso, que me ajudou muito, assim, em tudo. Eu lembro que na prova de Santa Cruz, uma prova dificílima, nossa, era como se eu ouvisse a professora do Jaula dando aula. Então, assim, aquilo pra mim foi fantástico. Meu nome é Silânia, eu sou de Belo Jardim, Pernambuco, e estou bem ansiosa, vou mudar de cidade, minha família vai ficar junto. Eu sou professora contratada da rede de Belo Jardim. Nossa, é uma sensação, assim, incrível. Eu não tô nem acreditando ainda. Estou muito feliz. É uma mudança de vida e estabilidade que a gente sonha, né? Quem disse que cursinho preparatório é tudo igual? No começo pode até ser. Papel, caneta, sala de aula, professores, isso todos têm. Agora quero ver te apoiar depois das provas, te orientar mesmo quando não é aluno, brigar com você em prol daquela convocação. Ah, vai lá, vai, estuda com o concorrente, depois não diz que eu não te avisei. Jaula Cursos, preparatório para concursos, com você. Você já pensou? Top! Gente, fizemos as 10 primeiras questões aqui, né? Do concurso de Joaquim Nabuco, Pernambuco, Banca Funvac, né? Funvac. E vamos aqui fazer mais 10 questões. As 10 primeiras questões foram maravilhosas. E vamos aí fazer mais 10. Eu tenho certeza aí que você vai arrasar aí no seu concurso, né? Na sua prova. Eu tô aqui trabalhando com vocês. Conhecimentos pedagógicos, tá bom? Show de bola, vamos lá. Questão hoje, 11. Em relação ao disposto no parecer, Conselho Nacional de Educação, sobre as diretrizes, a gente cai muito diretrizes, né? Nacionais gerais para a educação básica. Analise as sentenças abaixo. A sociedade, na sua história, constitui-se no locus. Locus. Aluno professor Leandro, concurseiro, Jaula, quando vem uma palavra, você tem que buscar o significado. Porque se você não entender o significado da palavra, você pode até perder a questão. Vou dar um exemplo, que eu também sou professor de português, né? Quando eu pegar a palavra manga, manga pode ser fruta, manga pode ser uma peça aqui da roupa e manga pode ser o ato de mangar. Então, pegando aí já o gancho de português, então você tem que analisar a palavra e saber o significado e o contexto, tá bom? Porque ela pode mudar. Das tramas sociais, dos encontros e desencontros, nas histórias, constitui-se no locus da vida, né?
mais diferentes dimensões, e o sujeito deve saber que não é nesse espaço que se escreve a instituição escolar, primeira parte. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm como fundamento essencial, entre outros, a responsabilidade que a educação básica, no Estado brasileiro, a família e a sociedade, tem de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e o sucesso das crianças. Lembra que eu falei? Jovens e adultos da instituição educacional, sobretudo em idade própria, para cada etapa e modalidade. Olha, gente, que questão maravilhosa. Você lembra que eu falei que às vezes a banca, ela dá a resposta de uma na outra? A segunda parte, ela está totalmente correta, porque ela vai falar sobre a questão que a família, em parceria ali com o Estado, tem essa responsabilidade com a educação. Então, a segunda parte está certa. Vamos encontrar o erro da primeira. Em relação ao disposto, parecer, sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, analise a sentença abaixo. A sociedade, na sua história, constitui-se no locus da vida, das tramas sociais, dos encontros e desencontros nas suas mais diferentes dimensões. E o sujeito deve saber que não. Preste atenção. Isso aqui também é chamado de armadilha, pegadinha, né? A banca, nós podemos também colocar como conectivo. Aquela palavra não, ela negou a afirmação. Como é que eu digo que a educação não acontece no espaço da sociedade? Ela acontece sim. Lembrando que a educação, ela acontece na escola, ela acontece na família do aluno, ela acontece ali na rua, na igreja, né? Seja onde o aluno estiver, essa educação vai acontecer, né? Vygotsky, ele trabalha muito isso, né? Como fomos ter uma aula de tendência, o Vygotsky trabalha muito essa questão da sociedade. Então, nós vivemos em sociedade. Precisamos entender as regras da sociedade e aprender com o outro, né? Ele vai trabalhar muito essa questão da sociedade. Então, com certeza, o gabarito da 11 seria letra C, só a segunda parte está certa. Show de bola? Muito bem. Vamos para a 12ª. Ó, gente, vou dar uma diquinha para vocês, tá bom? Estude aí, ó, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Piaget, Vygotsky. Pode estudar também Libânio, sempre cai, tá bom, minha gente? Libânio e tantos outros aí que compõem, tá bom? Mas isso aqui são clássicos, tá bom? Da educação. 12ª. De acordo com o parecer, né, analise os itens abaixo. Você vê, gente, que a banca, ela repete. É proposital e às vezes até cansativo. Por que é que você não pode estudar faltando apenas um mês para a prova? Você tem que se preparar antes. Olha o exemplo das Olimpíadas. As Olimpíadas são de 4 em 4 anos, né? Então, aquele atleta, ele não vai se preparar faltando uma semana. Ele não vai se preparar faltando um mês. O erro maior do concurseiro é que ele tem que se preparar antes. O concurseiro, ele sofre em silêncio, ele se prepara 1 ano, 2 ou até 3 anos, 4, no meu caso foi 5, para chegar na sua aprovação. Tá bom? Então você se prepara para esse momento, tá bom? Por isso que você tem que estar estudando, você tem que estar revisando, tem que ser incansável. O concurseiro, quando ele vai começar a estudar, uma dica que eu dou, você tem que conversar com o seu cônjuge, se você é casado, conversar com a sua família, tem que abrir mão de amizade, de sair e em prol daquele objetivo maior que é a aprovação. Então você tem que abrir mão e estudar e se dedicar para isso, tá bom? Tem que estar aqui, ó, na ponta da língua e também aqui, ó, a cachola. Para que se conquistar a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética, nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade. A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam. Questão boa, vamos lá. Vamos entender aqui o que foi que aconteceu. Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética, sim, nos valores da liberdade, também, na justiça social, também, na pluralidade, na sustentabilidade, também. Não vi nenhum erro. Agora vamos ver o que tem errado aí na segunda. A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída de forma negociada, pois significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela atuam direta ou indiretamente. Olha aí essa questão de forma negociada, né? Olha aí como é que fica essa questão. Vamos lá, vamos entender. A primeira está certa. Vamos refazer aqui uma fala.
A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser construída de forma negociada. Então, no caso, está certo, né? A palavra negociada podia dar a entender que estava errada, mas não está. Por que negociada? Porque é conversada, né? É dialogada, né? Nós não podemos impor. Então, tudo é uma questão de conversa, tudo é uma questão de diálogo. Então, está certo. Pois significa algo que se concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos, que nela atua direto ou indiretamente. Então, gabarito com certeza é a letra A. Eu pensei que a palavra negociada ia dar um sentido negativo, mas não, sim, tem que ser negociada, tem que ser dialogada. Né? O respeito, ele deve sempre acontecer, se colocar no lugar do outro, a empatia, está faltando muito isso no mundo, gente. Na educação isso acontece mais, né? Devemos ter empatia, ver o lado do aluno, ver o lado do professor, ver o lado do pai, né? Então fica ali às vezes aquela confusão, né? Então quando um entende o lado do outro, tudo melhora, né? Então respeitar sempre ambas as partes. Então gabarito aí da 12, com certeza letra A. 13ª. Segundo o parecer, né, analise os itens abaixo. A escola é ainda espaço. Olha aí. A escola é ainda espaço. Eu sou professor de português, né, gente? Eu já observo ali as palavras. Pega aí a palavra ainda. Uma palavra, gente, ela muda todo o contexto. Né? Ó. A escola é ainda espaço em que se abrigam encontros de expectativas e também acordos solidários norteados dos princípios e valores educativos, pactuados por meio do projeto político-pedagógico, concebido segundo as demandas sociais e ajustado pela comunidade educativa. Item 2. Educação básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a construir, a reconstruir sua identidade em meio a transformações corporais, afetiva e emocional. O Valon também trabalha muito isso. Socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando a valorização das diferenças. Gente, aqui nós chamamos de também lei seca. É quando o artigo ele cai do jeito que está na lei, no parecer, no documento. Porém, a palavra ainda deixa o item errado, tá bom? Ó, vou dar um exemplo, ó. Ainda, hoje é o quê? Nós estamos em quinta-feira, né? Digo, ó, hoje é quinta-feira. Então, estou dizendo que hoje é quinta-feira. Quando a gente coloca, ó, amanhã será quinta-feira, opa, hoje é quinta-feira, presente. Amanhã é quinta-feira, será quinta-feira. Então, ali eu já apontei para o futuro. Ó. Ontem foi quinta-feira, então botei para o passado. Coloquei no passado. Então, a palavra, ela deixa a questão errada. Então, você tem que ter muito cuidado nas palavras, tem que ler. Eu aconselho você que está aí, né, estudando aqui, com essa aula com o professor Leandro, sempre que possível, tá imprimindo o material, tá riscando, tá bom? Concurseiro aí, gente, ó, tem que estar ali, ó, tá bom? Riscando, anotando, porque isso faz toda a diferença na sua aprovação. Então, com certeza, né, nós estamos aí na 13ª questão, é isso? 13ª questão, somente o item 2 está correto, porque a palavra ali ainda deixa o conectivo errado. 13ª, letra C. Show. Segundo o parecer, né, marcar C para as afirmativas certas e E para a errada, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. A escola de educação básica é espaço coletivo de convívio, onde são privilegiados, trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre si e com as demais pessoas. Gente, já tinha falado sobre isso, né? Vamos lá. Não cabe à instituição escolar, gente, não cabe à instituição escolar, aí deixa o quê? O item errado, né? Porque a escola deve promover, a LDB ela fala isso, esse ambiente de paz, né? Essa questão de estar bem, de viver bem, ali é um ambiente, então ali tem professor, tem criança, tem funcionário, né? Então, por mais que tenha ser humano, e não tem ser humano, tem conflito, mas nós da educação devemos fazer com que tenha esse ambiente de paz, né? Os pais, alunos comentam muito, Leandro, eu gosto que meu filho estude com você, porque você se torna tipo um pai, porque eu cuido dos meus alunos, né? Apesar que o professor não é o pai, o professor ele é um educador, mas no sentido de cuidar, né? Então, nós, professor, nós temos essa incumbência, né, de trazer esse ambiente de paz, de respeito, onde o aluno confia no professor e o professor confia no aluno, né? Claro, tendo as devidas cautelas, né, devidas proporções, sempre observando aí a questão do contexto, para não confundir as coisas. Mas sim, o professor deve promover, a escola deve promover esse ambiente de paz. Por isso que a 14ª, o gabarito é a letra C, porque o primeiro está certo e o item 2 está errado. 15ª.
Segundo parecer, com relação aos seus objetivos, analisar os seguintes itens abaixo. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto pedagógico da educação básica. Boa, né? Estamos aqui na 15ª. Então lá. Deixa eu botar aqui outra cor, fica melhor para vocês. PPP, gente, muito cobrado em concursos. Lá. O que é o PPP? Quando a gente fala de PPP, a gente está falando de identidade da escola. Nós estamos falando da cultura da escola. Então, PPP é de projeto, PPP de político e P de pedagógico. Agora vamos entender como é que funciona isso aqui. Gente, PPP sempre cai. Quando eu falo de projeto é porque eu tenho uma ideia, eu planejei aquilo. Então, um projeto a curto, médio ou longo prazo, né? Então, uma previsão. Lembrando que o projeto pedagógico, ele é o quê? Flexível. Olha essa palavrinha, tá bom? Ele é flexível, ele pode sofrer alterações. Por exemplo, eu estou aqui na aula, ela pode sofrer alterações, porque a aula, ela deve ser flexível, pode acontecer imprevisto, uma mudança, então você sempre tem que estar aberto a isso. Isso não quer dizer que você não tem que planejar, você tem que planejar, mas deve ser flexível, porque pode haver mudança, né? Quem fala muito do planejamento é o Libânio, né? Mas aqui o PPP ele deve ser flexível. Vamos lá, ele é político, é quando ele fala de partido, direita, esquerda, não, ele está falando de democrático. Democracia, como assim? Um exemplo, vai vir uma verba para a escola. Qual correto? A direção, estudar com professores, funcionários, às vezes os pais também, né? Para decidir, gente, vamos comprar o quê? Vamos colocar ar-condicionado, vamos comprar novas lousas, vamos comprar cadeiras, né, carteiras. O que é que a gente vai fazer? Então é uma questão de democracia, né? Até porque a escola não é do gestor. A gente está falando, gente, em relação à escola pública, tá bom? PPP aqui em relação à escola pública deve ser democrático, deve ser dialogado, né? Tem que ter ali a associação de pais, tem que ter o conselho de classe, né? Então, isso entra dentro dos entidades colegiadas ou órgãos colegiados. A gente estuda isso aqui lá no PPP, na questão da democracia, tá bom? E pedagógico, gente, porque ele está falando em relação à educação. Pedagógico é educação. Show de bola. Top demais. Então, PPP aí para vocês. Então, vamos lá. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução, a avaliação do projeto pedagógico da escola e da educação básica. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e nos demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco sujeitos que dão vida ao círculo, à escola. A 15ª questão, os dois itens estão corretos, né? Então, tudo ok aí na 15ª questão. Show de bola, nenhum problema. 16ª. Parâmetros curriculares nacionais. Tá bom? Cuidado aí para não confundir com PCN. São parâmetros. A banca gosta de perguntar, tá bom, gente? Aqui é como se fosse mais uma questão específica, né, para professores em relação ao português, mas nós conseguimos entender aí por meio do contexto. Vamos lá. Sobre valores e atitudes subjacentes, as práticas de linguagem marca C para as práticas e valores que estão certos. E E para errado. Vamos lá. Desvalorização, gente. Olha o conectivo, né? Temos ali o radical e temos esqueci a palavra. Radical, prefixo, entendeu? Radical, eu tenho aqui o radical e eu tenho aqui o prefixo. Então, eu tenho aqui a palavra valorização, né? E aqui eu tenho o prefixo, ó, desvalorização, né? Tem ali o sufixo. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A palavra desvalorização, né? Ela nega. Eu não devo desvalorizar, eu devo valorizar, né? Então, na 16ª, nós podemos perceber aí que esse item está errado. Vamos lá. Interesse pela literatura, considerando formas de expressão da cultura de um povo. Sim, né? Devemos incentivar essa leitura, né? Trazer esse mundo, essa cultura da leitura, né? Quem lê mais fala melhor, quem lê mais entende as coisas melhor. Então devemos aí sempre incentivar nossos alunos a esse sentido, tá bom? Posicionamento crítico diante de texto, de modo a não reconhecer, gente, de modo a não reconhecer. Olha aí o conectivo, né? Não reconhecer, né? Então, com certeza o gabarito aí seria a letra C, porque a primeira está errada, a segunda está certa e a terceira está errada. Você observa aí que nos conhecimentos pedagógicos a gente, por meio de palavras-chave, a gente mata a questão. Então, a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira está errada. Gabarito, letra C, tá bom, gente?
não é impossível passar em concurso, tá bom? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para facilitar. Qual o meu objetivo aqui? É dizer, professor Leandro é inteligente? Não. Qual o meu objetivo aqui? Fazer com que você entenda. Leandro, o melhor elogio que você pode me dar, Leandro, aprendi com você. Leandro, passei com sua ajuda, entendi o conteúdo. Isso é o que importa. O melhor professor, gente, não é o mais inteligente. O melhor professor é aquele que faz o aluno crescer, porque o seu sucesso é o meu, tá bom? Então, quando você aprende o conteúdo, quando você entende, esse é o maior elogio para mim, é a maior riqueza que a instituição, né? Quando você passa um concurso, quando dá certo, vence na vida, isso aí para nós é tudo, tá bom? Então, meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda, não é falar bonito, né? É fazer com que o conteúdo internalize em você e você possa compreender o conteúdo e acertar essa prova, essa questão da prova e arrasar aí no concurso, tá bom? Vamos lá. 17. Conforme os parâmetros nacionais mais um, língua portuguesa, né? Pode-se dizer que apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude corretiva e preconceituosa em relação às formas não canônicas, né, de expressão linguísticas, as propostas de transformação do ensino de língua portuguesa consolidaram-se em práticas de ensino em que tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso da linguagem. Para as práticas, deve-se considerar que a razão de ser das propostas da leitura e escuta é a decodificação e o silêncio e não a compreensão ativa. Terceira, para as práticas, deve-se considerar que a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva e não a produção de textos para serem objetos de correção. Olha que questão maravilhosa. Vamos lá, vamos por parte. Na primeira questão, ele diz assim, ó, no primeiro item, né? Pode-se dizer que apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude corretiva e preconceituosa em relação às formas não canônicas na expressão linguística. Gente, o que ele quer dizer aqui está certo. Ele quer dizer que há um preconceito em relação a diferenças de linguagem, né, de estilos de falar, né? Por exemplo, eu estou chegando agora no Pernambuco e já eu começo a observar algumas palavras que são diferentes, né? Então, muitas vezes é uma questão de preconceito linguístico, linguagem formal, informal. Nós sabemos que na redação, né, quando você está diante das pessoas, né, em um momento oficial, você tem que falar conforme a língua portuguesa. Mas no nosso dia a dia, né, na nossa casa, com nossos amigos, nós podemos falar de forma informal, né? Então, isso acontece. Então, há essa questão de preconceito. Então, a primeira está certa. Para as práticas, deve-se considerar que a razão de ser das propostas de leitura, a escuta e a decodificação e o silêncio e não a compreensão ativa. Não, gente. Eu preciso tanto da fala, como eu também preciso da leitura e também o silêncio, porque você tem que prestar atenção para entender. Então, os três trabalham ali em parceria, né? Então, eu preciso ouvir, eu preciso escutar, eu preciso falar, né? Porque você não só pode só falar, você precisa escutar. Nesse momento, você está me escutando, eu estou aqui falando, né? Então, há essa troca, os dois são importantes. Quando desfaz de um, merecendo o outro, torna o item errado. 3. Para as práticas, deve-se considerar que a razão de ser das propostas de uso da fala e da crítica é a interlocução efetiva e não a produção de texto para ser objeto de correção. Aí, gente, preste atenção. Para as práticas, deve-se considerar que a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva e não a produção de textos. Preste atenção. A fala é importante. A escrita é... Vou colocar aqui. Sempre, gente, lembre dessa palavra. Eles trabalham em comunhão, em união, tá bom? Então, eu tô aqui, ó. Eu tenho aqui a fala. Eu tenho aqui a escuta. E eu tenho aqui a escrita. Gente, eles trabalham juntos. Não tem como eu dissociar. Estou aqui falando. Quando eu falo, você está escutando. Eu estou aqui escrevendo a escrita. Todos eles fazem parte. Quando eu digo que a fala não é importante, está errado. Quando eu digo que a escrita não é importante, está errado. Quando eu digo que a escuta não é importante, está errado. Porque os três trabalham juntos, né? Então, com certeza, aí na 17ª questão, né, nós teremos o quê? O item da letra D, porque o 2 está errado quando fala que um é menos importante com o outro. Então, o item 1 e o item 3 estão certos e o 2 está errado. Gabarito da 17, letra D. Muito bem. 18. Em conformidade com os parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, matemática numa reflexão sobre o ensino de matemática e de fundamental importância ao professor. Essa da matemática, né? Muito importante.
identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações. Ramificação, sua expansão, né? Conhecer a história de vida dos alunos, seus conhecimentos informais, boa. Toda vez que falar informal é aquele conhecimento que o aluno traz da vida, do mundo, né? Então, o aluno ele traz conhecimento. Um exemplo, você vai dar aula num aluno que é da zona rural, ele vai entender ali do sítio, do campo, né? Então, esse conhecimento é importante. Quando você vai para o aluno da cidade, você já vê uma outra realidade. E os dois são importantes. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro, porque um complementa o outro. Então, trazer esse conhecimento desse aluno, né? Esse conhecimento que ele traz da sua família, da sua cultura, né? Vamos lá. Conhecer a história de vida dos alunos, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais. Sim, sempre respeitar, né? Ter clareza de suas próprias concepções sobre a matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções, né? Olha aí, trazendo para a matemática, puxando português, elas trabalham como um acordo. Então a matemática, ela está em tudo na nossa vida, né, gente? Qual a nossa idade, quanto a gente ganha, qual a nossa altura, que horas são, né? Então tudo a matemática está envolto, né? Então a matemática aí é esplendorosa, apesar que minha área é mais português. Sempre tive dificuldade em matemática, mas admiro demais quem é bom em matemática. Mas trazendo aqui no conceito de conhecimentos pedagógicos, a matemática é importante sim, ela está em todos os aspectos da vida e elas trabalham sim em sincronia, tudo ok. Todos os itens estão corretos, né? 18, letra D. 19, mais um dos parâmetros. Conforme os parâmetros nacionais curriculares, o terceiro e o quarto ciclo do ensino fundamental, língua portuguesa. Vamos lá. Uma rica interação dialogar na sala de aula, os alunos dialogam entre si, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento. Gabarito. Quando o professor tem uma relação com o seu aluno, isso é conhecimento. Trazendo lá para as questões das tendências pedagógicas, lá na tendência tradicional, ali o professor, ele era o detentor do saber, ele era um deus, né? Você vê nos filmes antigos, tinha tipo uma plataforma para o professor estar ali, né? Ele era a voz, né? Não podia questionar o professor era detentor do saber. Então, quando só o professor fala, quando o professor só fala, tem esse momento de fala, a aula se tornou um monólogo, né? Então, nós não vivemos mais esse tipo de educação. Então, quando diz aí que o professor e o aluno trabalham junto, é a parceria, né? Dá certo, vamos para B. Nunca acaba a escola, já está errado. Olha o conectivo, nunca. Aprenda comigo. Didática, conhecimento pedagógico, tem que olhar os conectivos. Ó. Nunca acaba a escola ensinar o aluno. Gente, qual é o nosso papel? Ensinar, né? Trazendo aqui para pedagogia. O que significa pedagogia? Levar conhecimento, levar educação, né? Então, bem errada. É essencial treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais apropriado para todas as situações. Olha aí, ó. O que eu falei anteriormente, eu não vou usar a linguagem formal em todos os momentos. Tem a hora certa. Todas as crianças e jovens brasileiros têm acesso a textos escritos proporcionado por outras instituições além da escola. Toda gente? Não. Infelizmente, nosso Brasil sofre uma desigualdade social muito grande, né? Temos as desigualdades, sim. Temos as problemáticas, sim. Apesar que reconhecemos que temos melhorado, né, como educação, essa questão do acesso dessa criança à educação. Mas dizer que todas têm esse acesso... Olha a pandemia, né? Tem aluno que tinha celular, tem aluno que não tinha celular, né? Tem aluno que tem internet, tem aluno que não tem internet. Muitas vezes, minha gente, o aluno não tem nem o que comer, né? Já peguei muito aluno assim, né? Que o aluno, a alimentação dele, gente, é ali na escola. É duro, né? É duro falar isso, mas é uma realidade que nós temos, né? Então, vamos aí tentar mudar isso, né? Investir em políticas públicas. Nós, professores, né, que lutamos tanto pela educação, cobrar mais isso, né? Que tenha essa questão desse recurso, esse alcance, né, gente? E para que muda essa realidade, né? Porque nossas crianças não merecem isso, né? Eu nunca, assim, passei fome, mas tive uma infância muito difícil, né? Graças a Deus, minha mãe me criou com toda a dedicação. Pode ter faltado o recurso, mas não faltou a educação. Ela não deixava eu desistir de estudar, não deixava faltar. Eu ainda vacilei na escola, mas sempre puxava a orelha. Sou muito grato à minha mãe e o que a educação fez comigo, né? Então vamos investir nas crianças, que é o nosso maior tesouro que podemos dar, que é a educação. Bom? Show de bola. 19ª, letra A. E agora vamos para a última, né? Última questão. Show de bola. Vamos fechar aqui com chave de ouro, tá bom? Quem assistir essa live, ó, quem acredita diz amém. Quem assistir essa live vai passar no próximo concurso. Escreva o que eu estou dizendo, viu? Vamos lá.
De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, ciência natural em relação aos objetivos do ensino fundamental, analisa os itens abaixo. Conhecer o próprio corpo e dele cuidar. Valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. Perceber-se integrante independente e agente conservador do ambiente, deixando de identificar seus elementos. Deixando de identificar, torna aí o item errado, né? Não é negativo, deve ser identificado, né? A 2 está errado. Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio a injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Fechou, né? Gabarito, letra C. O item 1 e o item 3 estão certos e tudo, né, concorda e combina com tudo que foi falado. Gabarito, letra C. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui é o professor Leandro, em parceria com o Jaula, né? Sou professor aprovado em concurso, já aprovei muitos concurseiros e eu tenho certeza que você vai ser o próximo, tá bom? Eu queria aqui só deixar uma mensagem e que você levasse reflexão para a sua vida, tá bom? E quando você passar, você vai dizer isso tanto pro Jaula como pro professor. Nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. A vaga é sua. Você já pensou no que vai dizer a si mesmo no futuro? Será que se sentirá realizado com o resultado da vida que construiu? Será que ficará satisfeito com o que alcançou? A vida é composta por decisões e são elas que definem como será o seu futuro. Refletir sobre cada escolha que fazemos é crucial. Um caminho equivocado pode nos levar a um destino incerto, muitas vezes sem volta. Nessa jornada, cada decisão é fundamental. É preciso saber escolher os amigos certos, os mestres, aqueles que realmente podem ajudar a alcançar seus objetivos. E claro, quem vai compartilhar a vida com você. Você já estabeleceu seus objetivos, suas metas, seus sonhos? Já se perguntou qual é o seu propósito? Esteja preparado para o encontro final consigo mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu conquistei. Caso contrário, terá que aceitar o futuro que o acaso reservou para você. Cada cicatriz que a vida deixa pode narrar a história de uma batalha vencida ou de uma oportunidade perdida. Que escolha você vai tomar em prol do seu futuro? Escolha ser fera, escolha ser Jaula. Jaula preparatório para concursos, do seu lado sempre.